Senhora Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro. Ainda a atual Lei 13 de 2003, no seu artigo 7º, pretendia regular e, sobretudo, combater o chamado abuso de dependência económica. Passado 8 anos desta legislação estar em vigor, nem um único caso ou nenhuma condenação houve relativamente a esta matéria. E não foi porque não tivessem faltado ao longo destes 8 anos muitas situações, factos e casos. Os problemas dos abusos das seguradoras, empresas de assistência em viagem contra as empresas de reboque e oficinas de automóveis, os abusos da multinacional dos tabacos contra os seus grossistas, os abusos das petrolíferas contra os postos independentes de abastecimento de combustíveis, os abusos da grande distribuição, das empresas da grande distribuição contra os seus fornecedores. Tudo indicaria que um dos aspectos centrais da revisão desta lei fosse a alteração deste artigo. Ora, o que nós podemos verificar é que os senhores deixam exatamente o artigo tal qual estava, isto é, vai continuar a não haver ilícitos em matéria de abuso de dependência económica. Apesar de toda, na consulta pública, vocês terem recebido suficientes propostas para a alteração deste artigo. Eu gostaria de saber, Sr. Ministro, quais as razões para não alterar este artigo, esta matéria na legislação da concorrência. Obrigado, Sra. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Reli o discurso do Ministro da Economia, Carlos Tavares, na apresentação da proposta de Lei 40, de 12 de fevereiro, que produziu a ainda atual quadro legislativo. E a primeira questão que os autores da nova proposta de lei para a concorrência e os partidos que a apoiam deviam esclarecer é quais as razões da total frustração dos auspiciosos objetivos e piedosas intenções do Ministro Carlos Tavares, do Governo PSD-CDS, Durão Barroso, Paulo Portas. Por outro lado, agora que estamos a debater uma revisão dessa legislação de 2003, talvez fosse ocasião oportuna para refletir sobre os alertas que então foram feitos pelo meu camarada Lino de Carvalho. Porque se tivessem sido tidas em conta, a Lei 18 de 2003 não seria obra perfeita, nem sequer ótima, mas não haveriam agora as tantas lamentações, por exemplo, sobre a ineficiência das coimas então aprovadas. Senhores deputados, quem olhar para a evolução do regime jurídico da concorrência em Portugal, e já vamos no pós-25 de Abril, na 4ª alteração legislativa, tirará uma conclusão paradoxal. Quanto mais aparentemente se aprofunda, densifica, alarga a abrangência do quadro legislativo, mais a dita SA concorrência é subvertida, frustrada e estilhaçada. Mas refletindo bem, não há nada de estranho no fenómeno. É que a dita evolução do regime jurídico vai de par, ou melhor, atrás da reconstituição e reforço dos grupos monopolistas em Portugal e do assalto do capital multinacional a empresas estratégicas nacionais. O resultado da política de recuperação capitalista, monopolista e oligopolista perseguida por PS, PSD e CDS há 35 anos. A legislação em defesa da concorrência corre atrás do prejuízo da concentração e centralização monopolista e oligopolista. É a lebre a correr atrás do galgo. Nunca mais o alcança. Isto é, os nossos neoliberais privatizam e liberalizam, constituem, reconstituem, fortalecem monopólios, oligopólios e oligopsónios e depois choram lágrimas de crocodilo pela falta de concorrência nos mercados, onde são fundamentalmente atingidos os setores de bens transacionáveis, exportadores, a generalidade das pequenas e médias empresas, os setores produtivos. Além de que o poder político nunca irá fazer regras que possam prejudicar quem nele manda, o poder económico. Não é o servo que manda no senhor. Mas o que fica da análise da proposta de lei, mesmo na lógica dos que acreditam que é possível regular a concorrência e promover a dita SA concorrência,
nesses mercados monopolizados é que não há coragem de enfrentar as contradições, falhas, deficiências e insuficiências da atual legislação. É uma posição tímida, recuada, desequilibrada, que faz de conta que vai responder aos problemas, que a experiência destes 8 anos de aplicação da atual lei evidencia. E não vai. O reforço dos poderes da autoridade da concorrência não vai de par com o reforço do controle da sua atuação e de uma necessária densificação e tipificação rigorosa de conceitos ilícitos. Não será a admissão da busca domiciliária pela autoridade da concorrência, sob a autorização do juiz de instrução, a varinha mágica que resolverá as suas carências. Questão que deve, aliás, estar obrigada ao quadro constitucional e legal existente. Em 5 temas fundamentais está presente uma abordagem manifestamente insuficiente, para não dizer até que se recua relativamente à atual legislação. Práticas restritivas da concorrência. Não só se piora na formulação das práticas proibidas, mais grave, não se inscrevem explicitamente como práticas proibidas, por exemplo, práticas restritivas ou desleais hoje correntes nas relações fornecedores-grande distribuição. Regride-se relativamente à atual lei sobre o que é uma posição dominante, norma que já tinha regredido relativamente à formulação mais precisa do anterior quadro legislativo. Mas mais grave, na nossa opinião, é a não introdução do conceito de posição dominante coletiva que permitisse combater os preços do oligopólio, impedindo a colusão tácita de preços, bem conhecida no mercado dos combustíveis. Abuso de dependência económica. Bastaria o facto de que até à presente data nenhuma empresa ter sido condenada por abuso de dependência económica para ser evidente a necessidade de manter o ilícito, alterando e densificando a formulação, nomeadamente estabelecendo presunções de dependência económica e especificando um conjunto de práticas abusivas proibidas. A variável tempo na intervenção da autoridade da concorrência. Esta é uma questão que nem de longe nem de perto a proposta de lei responde. É necessário garantir uma operacionalidade e intervenção tempestiva da autoridade da concorrência, atenuando, travando e eliminando tanto quanto possível a duração dos impactos negativos da violação das leis da concorrência nos agentes económicos mais frágeis. Operações de concentração. Resulta claro da experiência feita recente a necessidade de que a avaliação das operações de concentração tenha em conta o reforço do poder do comprador, necessária para evitar conclusões como a que a autoridade da concorrência tomou a quando da aquisição do Carrefour pela Sonai. Ora, a proposta de lei 45 nada avança na matéria. Outros questionamentos e críticas temos que fazer na avaliação da proposta de lei. São questões que deixaremos para o debate na especialidade, que esperamos seja suficientemente aberto e abrangente para que, apesar de tudo, possam-se fazer mudanças e alterações substanciais. Disse.